Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então, nós estamos aí em mais um estudo dirigido e dessa vez nós vamos trabalhar com o conceito de Estado. Quando a gente trabalha com Estado, é o ramo da filosofia política que vai analisar qual a função do Estado e como esse Estado ele se constrói ao longo do tempo. O Estado não é natural. O fato é esse. Apesar dos gregos terem dito que o Estado é uma questão natural, naturalmente, né? Orgânica, vamos dizer assim, o Estado não é. O Estado é historicamente, socialmente construído. Então, já ressaltamos aí a questão do Estado, que vem desde a Grécia Antiga, né? Você tem também autores em Roma que vão refletir sobre as formas de governo, os sistemas políticos, só que a construção da filosofia política de Estado ela vai ser muito notada a partir do século XVI, com teóricos como Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau e para frente um pouquinho mais o Karl Marx no século XIX. Cada filósofo tem uma compreensão sobre Estado. No caso do material que eu trabalho, que está no estudo dirigido de vocês vão ter a concepção do John Locke e a do Karl Marx, que é a concepção marxista e a concepção liberal de Estado. Então, é o que mais interessa pra gente. Porém, a gente tem que entender também um pouquinho sobre Maquiavel, Hobbes, né? Montesquieu, com a divisão dos três estados, também Rousseau, também citei no material. Então, vocês precisam compreender essa formação de todos esses teóricos, tá? A concepção e a compreensão de Estado, ela é uma corrente filosófica, tá? Onde reflete que o Estado ele é o agente responsável pela regulação social, tá? Então, na prática, ele regula a sociedade. Então, o pontapé inicial sobre Estado é saber que o Estado ele deve controlar a sociedade, tá? Quando nós vimos sobre ética, construção do indivíduo ético, a ética ela diz respeito à questão do indivíduo que está inserido em sociedade. Então, como nós citamos, né, o espaço da ética, os valores, né, os indivíduos eles possuem valores e eles estão inseridos em sociedade. Logo, alguns valores pode ser que, em algum momento, entre em choque com os indivíduos, com os grupos. Então, a gente tem que chegar no comum acordo para viver harmonicamente. O papel do Estado seria esse controle harmônico sobre os indivíduos. Então, é uma corrente filosófica que vai tratar o Estado como o regulador social, tá? Então, é função desse Estado controlar a sociedade, né? Mesmo tendo indivíduos portadores de valores, de ética, de respeito, precisa de um Estado, de algo que controle esses indivíduos, né? A lei, a formação de leis e também o Estado que vai promover a manutenção dessas leis, tá? Dentro do ponto de vista sociológico, o Estado ele foi criado como um prisma do fato social, né? Essa que a gente chama de abordagem realista, onde o Estado ele deve focar nessas relações sociais, controlando o indivíduo, o grupo e etc, né? E na lógica formalista, o Estado deve respeitar e ser analisado somente sob o seu ponto de vista normativo. Ou seja, ele é uma instituição que deve criar leis, regras jurídicas para que todo mundo conviva harmonicamente. O fato é que essas três correntes, elas interpretam o Estado como uma instituição responsável por conduzir essa harmonia.
né? Então, nós estamos aí em sociedade. O que seria sociedade? São indivíduos ligados, seja por a questão do sexo, a questão de padrões culturais, a questão familiar, a questão da religião, a formação de clubes, sociabilidade, né? A sociedade é formada por esses laços de sociabilidade. Fato é esse. E esses laços de sociabilidade, eles têm uma finalidade em comum. Os indivíduos estão ligados com uma principal finalidade. Eles estão ordenadamente organizados, né? Um conjunto. Existe dentro dessa organização um poder social. Então, nós temos aí uma sociedade muito bem organizada, tá? O Estado é responsável por gerir essas relações, tá? Dentro da corrente de pensamento que vai explicar a vida da sociedade, nós temos uma corrente chamada naturalista, que fala o seguinte, que o homem nasceu, ele vive sobre um ordenamento, isso é natural, ele deve respeitar seus semelhantes. E aí você tem a análise do Aristóteles, que é o pai da ética, que busca um equilíbrio. Cícero, um filósofo romano, do Império Romano. Você tem São Tomás de Aquino, Oreste Ranelete, que são indivíduos que pensam que a ordem é natural, né? A gente já nasce dentro dessa ordem social. Então, os indivíduos, eles estão ligados ao que a gente chama de comunidade, que é um grupo permanente ou não, que são ligados por afinidades psicológicas, por afinidades espirituais. Então, você tem indivíduos ligados aí naturalmente, né? Nasce, cresce, morre dentro de uma comunidade, e isso, assim, é natural, né? Agora, você tem uma concepção, lá no século, a partir do 16, um âmbito contratualista, ou seja, a posição de que o homem vive em sociedade por vontade própria. Ou seja, ele fez um contrato social com a sociedade. Não é um contrato que ele assina, mas é um contrato meio que natural, entendeu? É a vontade dele viver em sociedade, então ele tem que seguir a regra. Quem são esses grandes teóricos, os chamados filósofos contratualistas? Platão, Thomas More, Tommaso Campanella, Hobbes, né, com Leviatã, a grande obra do Thomas Hobbes. E o Hobbes, com a obra do Leviatã, ele é considerado um dos primeiros aí que construíram essa doutrina contratualista. Fizemos um contrato. Logo, quem faz um contrato, ele abdica da liberdade em prol do coletivo. Está dentro do contrato. Contrato natural, tá? Não é que ele assinou ali o contrato, né? Então, olha só. Por que naquela época que o Hobbes vivia, era um momento que vivia-se sob o absolutismo monárquico, onde o rei é que mandava, né? Então, isso era necessário naquela época, ter um regime de poder chamado contratualismo, e onde o rei mandava, como se a sociedade está dando poderes para esse rei. Sim, naquele contexto era muito necessário. Primeiro que a Europa vivia uma transição entre a Idade Média e o período moderno, e dentro daquele contexto existiam as chamadas revoltas camponesas. Então a nobreza tinha muito medo dessas revoltas. 90% da população era formada por camponeses. Então você tinha aí grupos que estavam ali revoltados mesmo com a condição, com a pobreza. E aí o chefe, o rei, deveria ter amplos poderes para quê? Para acabar com essas revoltas. Então ele vai aumentar o poder, a burguesia vai apoiar, né? Hoje, será que o absolutismo colaria? Essa ideia, vamos dar amplos poderes a um governante? Lógico que não. Não teria nenhuma conveniência. Entendeu? Por quê? Porque nós já passamos por uma fase chamada iluminismo, onde
não há nenhuma ideia absolutista, né? A gente tem o que? A gente é livre, essas ideias foram construídas dentro do iluminismo. Então, nos dias atuais, não tem como existir o chamado absolutismo, tá? É inviável isso, uma vez que a gente já bebeu da fonte do iluminismo, que dá amplas liberdades ao indivíduo, tá? Então, não cola isso mais, tá, gente? Então, esse é um fato. Então, a gente não pode pedir assim, absolutismo, a gente não pode pedir centralização de poder em uma pessoa só, porque isso já passou, né? Então, aquele momento, lá no século XV, XVI, como não existiu essas ideias iluministas, né, de mudanças, de liberdades individuais, etc., colava, né? A partir daí, a burguesia, com medo das revoltas camponesas, apoiou, consequentemente, aí, o Estado, o absolutismo monárquico. Então, o rei tinha poderes ilimitados, né? Fato aí que, se a gente tem um teórico muito importante, é o Maquiavel, né? Onde, para ele, os fins justificam os meios, né? Ele é fundador do pensamento da ciência política moderna. Ele escreveu um livro, O Príncipe, que fala sobre o papel que o rei tem, né? Como o rei deve conduzir os negócios, tanto internos como externos, e manter o seu principado. Ele acredita que o rei, ele tem o quê? Que ser moderado? Não, ele tem que ser o quê? Temido, tá? Temido porque ele que controla o Estado. Assim como o Thomas Hobbes com Leviatã, né, que constrói aí o rei, ele deve ser um monstro, onde ele tem que ser temido por todos. Maquiavel concorda com essas ideias, lembrando que eles estavam vivendo um processo de revoltas camponesas e era necessário conter o rei, porque senão o rei ia perder poder. Então criou-se uma corrente de pensamento extremamente intolerante, né? Onde o rei, ele controla. E aí ele tem uma célebre frase que fala assim: os fins justificam os meios, né? Então, assim, o Estado, ele tem que ter um controle pelo rei, pelo principado. Ele deve se manter como autoridade. Então, por isso que ele fala, o rei tem que ser temido, não tem que ser amado por ninguém. Então, o Estado, ele controla tudo, porque a gente entrega esse poder, né? Então, assim, ele tem que ser todos os estados, todas as dominações, né, sobre os homens foram e são principados. Então, ele apoia muito o absolutismo e amplos poderes sobre o rei. Se o rei mata, se o rei tortura, os fins justificam os meios. Para ter paz tem que ter guerra, para controlar isso tudo. Então, assim, ele é o pai do chamado maquiavelismo, né? Mas é um contexto que a Europa vivia, de disputas, de revoltas, e precisava do rei ali para fazer o controle, tá? Então, ele tem que agir de acordo com a necessidade dele. Jean Bodin, né, um dos teóricos também, que defendia a autoridade do rei como uma autoridade divina, a expressão e vontade de Deus. Então, o poder do rei, ele é supremo, né? Então, assim, o absolutismo, ele associa muito a questão do Estado na figura do rei, né? Sem restrições, o rei não tem restrição, é a teoria divina, né? O poder real, o sangue azul. Então, era muito do pensamento do Jean Bodin, tá? Hobbes, né, que fala que o homem é artífice do seu destino, o homem, ele conhece, ele faz um contrato com o Estado, e o Estado, para ele, é um grande monstro que controla, é um monstro criado, porque senão a sociedade, ela poderia acabar sendo uma sociedade primitiva, ou seja, anarquia. Então ele fala que o rei, ele é necessário ali,
Porque o homem em estado de natureza, ele é o lobo do próprio homem. Então, por isso que a gente vive em constantes conflitos, né? Guerras, matanças, mais uma vez, revoltas camponesas que estavam surgindo. E a solução é entregar o poder a uma pessoa só, né? Então, essa é a teoria do contrato social. Bossuet, né, um bispo francês que reforça essa ideia, é um rei, uma fé e uma lei. Então, a única pessoa que pode julgar o rei é Deus. As atitudes do rei representam as atitudes divinas. Então, vocês podem perceber que tanto Bossuet, Hobbes, Maquiavel, Jean Bodin, eles acreditam muito na divindade do rei. E o rei, ele controla, né? Mais para frente, né, pós-iluminismo, você tem os teóricos do Estado 2, né, que é um momento aí de descentralização de poder. Montesquieu, o Barão de Montesquieu, ele trabalha com a ideia de não deve ter o poder centralizado em uma única pessoa, e sim a teoria que divide o poder em três, o tripartite, né? O executivo, legislativo e judiciário, né? Que estão ali não tem um acima do outro, os poderes deles são iguais, né? Então você tem a existência de leis que são naturais e que devem impulsionar o indivíduo, o homem, a vida em sociedade. E aí você tem, qual que é essa vida em sociedade? Com sentimentos como o desejo de paz, a consciência das necessidades, né? A atração entre sexos opostos e a intenção de todos em viver em segurança. Tá? Então, aí ele propõe uma divisão dos três poderes e não um poder na mão de uma pessoa só, tá? John Locke, né, considerado aí o pai do liberalismo econômico, o defensor da propriedade privada, né? Ele diz que no estado de natureza, os homens são dotados já da razão, né? Diferente da ala do homem, é o lobo do próprio homem. E eles, em estado de natureza, eles desfrutavam da propriedade, que é bem genérico. Para ele, a propriedade designa vida, liberdade, né? E os direitos naturais do ser humano. Então, o Estado deve controlar a propriedade privada. Controlar em que sentido, Tatiana? Que todos tenham acesso à propriedade privada. Defender os direitos da propriedade privada, na verdade é isso. Rousseau. O Rousseau é um dos clássicos da teoria do Estado, da filosofia política. O Rousseau, ele vem um pouquinho à contramão, onde ele afirma que a sociedade ela deve ser encontrada na vontade e não na natureza humana, ou seja, na vontade geral do ser humano, tá? É uma corrente de pensamento mista, que ao mesmo tempo vai falar sobre o naturalismo e o contratualismo. Rousseau fala do contrato social, né, mas que tem que ser uma vontade geral, tá? Ele acredita muito nos indivíduos que são livres, é direito do homem possuir liberdade, tá? Ele adere ao contrato social porque ele é um ser racional, bom por natureza e consciente da sua ação, tá? E ele é condicionado aí as leis naturais, né? Então, assim, para ele, o sufrágio, o direito de voto de todos, né? Assim, tá vendo? Ele vem à contramão dessa teoria geral do Estado, né? Então, ele diz que o homem, ele é bom por natureza e, por esse motivo, ele adere a essas questões ali, ao sufrágio, né? Que é o direito de voto de todos, né? Então, ele é bem bacana nesse sentido, tá? Quanto à finalidade social do Estado, nós temos várias formas de corrente de pensamento. Primeiro, a gente tem a corrente do liberalismo, né? Que é uma reação à monarquia, né? Que é o que nós vivemos ali dos teóricos como Maquiavel, Hobbes e etc.,
onde afirma que a monarquia ela não tem que acabar, né? O indivíduo ele não é totalmente condicionado ao Estado, né? O liberalismo o Estado, para a corrente liberal, é um mero fiscalizador da ordem. Né? Ele tem que preservar a propriedade privada, mas ele não é o dono e total do poder, tá? Então, por isso que é liberal, né? A corrente liberal, ela coloca o indivíduo, ele é livre, e o Estado, ele deve lutar por essa ordem de liberdade, né? Ele é um regulador e não um dono de tudo. Diferente um pouquinho dos absolutistas. Existe uma corrente também, é chamada corrente anarquista, que o Estado é ilegítimo. Para eles, o Estado é uma construção histórica, social e é ilegítimo. Tomou o poder. Então, o anarquismo, ele prega a desvinculação com todo e qualquer tipo de privação. Então, por exemplo, o Estado, para eles, priva o indivíduo de liberdade. Então, a gente tem que controlar as ações do Estado e acabar com elas. O fato é que o Estado, ele detém o poder, né? Seja pelo uso da força, seja pelo uso do convencimento. O Estado, ele é dono, ele preserva, a fim de preservar os valores da sociedade, ele pode até pacificar os conflitos, ele tem que intervir, tá? E, enfim, seja no âmbito familiar, seja no âmbito secundário, em outras associações, etc. O conceito de Estado, ele vai se transformar aí, pode ser pelo uso da força, pode ser em razão da questão da ordem jurídica, porque ele controla também, tá? Mas o objetivo principal do Estado é promover o bem dos seus membros. Então, em tese, o Estado deve promover o que é bom, o que é bem aos todos os seus membros, tá? Lá no século XVIII e XIX, né, finalzinho do XVIII, início do XIX, Hegel traz a ideia de que o Estado, ele tem a esfera dos interesses públicos universais, né? E assim, todos aqueles interesses individuais, eles superam, né? Não é o conjunto, a soma dos indivíduos, né? Mas a superação disso tudo. Então, o Estado, ele tem um poder muito forte, né? O Estado, ele tem uma relação muito justa e ética, harmônica com os indivíduos. O Estado é eterno, de acordo com Hegel. Ele vai transcender a sociedade. Então, é muito mais do que uma instituição política para o Hegel. O Hegel, a representatividade do Estado é para o coletivo, em detrimento dos interesses de classes. Então, era para todo mundo, é o interesse coletivo. É o que ele chama de todo social, diferente do Karl Marx. O Karl Marx, ele fala que o Estado, ele é um controle e domínio de uma classe sobre a outra. Quem detém o aparato do Estado? A burguesia. Então, as ideias que vão prevalecer no Estado são da burguesia. Então, o Estado, ele está totalmente associado a uma estrutura social, ele sabe disso, e ele vai sempre emanar justiça para uma classe social. Então, para o Karl Marx, a sociedade civil não é fundada pelo Estado. O Estado absorve a sociedade civil, né? A sociedade civil, ela com um conjunto dessas relações econômicas, políticas, né? E aí surge o Estado que vai controlar ali. Tá? A sociedade civil, ela se divide em classes, né? É uma ideia muito classista, né? E que essas classes vão emanar alguns interesses, né? Então, ela vai, por exemplo, de certa forma, vai querer direitos
que vão beneficiar apenas a classe em face de outros. O Hegel diz, não, o Estado emana interesses que são para todos. O Marx fala assim, balela, né? O Estado, sociedade, é representação da sociedade civil. A sociedade civil é formada por vários interesses de classes. Então, você tem a burguesia com certos interesses, o proletariado com certos interesses. Quem se apropria do Estado se apropria das leis, do conjunto de leis. E esse conjunto de leis vai oprimir as outras classes, né? No caso, o proletariado. Então, por isso que o Karl Marx, ele falava muito sobre o domínio do Estado, né? Ele acreditava muito que as classes sociais deveriam, o proletariado, por ser a maioria, deveria tomar o Estado, né? Por isso que ele fala, univos, né? Então, assim, essa é uma ideia marxista sobre a teoria do Estado, tá? Então, com isso a gente encerra a nossa construção aí sobre a definição de Estado. E aí, você, aluno, vamos pensar um pouquinho qual o Estado que você pretende possuir, assim, você pretende defender. É um Estado de absolutismo, né? Lá os teóricos ali do início da construção da teoria do Estado, da teoria geral do Estado, né, onde você vê Montesquieu, você acha que deve existir uma pessoa que centraliza todo o poder e etc., ou você acha que o Estado deve ser pós-iluminismo, né, que é um Estado mais liberal, um Estado onde existem leis que controlem a ação do próprio Estado, dos governantes, e que deve promover a manutenção da propriedade privada? Ou vocês acham que o Estado não tem fundamento, precisa se desaparecer, e aí existe uma autorregulação através da anarquia? Ou vocês acreditam que aí o Estado, a visão marxista, uma classe, ela controla o Estado, né? E que no caso, a burguesia que detém todo o aparato do Estado ali, e vai criar e manipular as leis, né? Então, fica a critério de vocês sobre essa questão da teoria do Estado, né? Teoria do Estado que é muito importante para você, aluno, que está aí dentro da sua graduação, entender. Quando a gente vê o papel do Estado, o Estado ali, né, que hoje o Estado para nós estamos no Estado democrático. O que seria a democracia? Né? Isso aí vai ser nosso próximo estudo dirigido, amparado aí por um controle do governante através das leis, a sociedade civil, né, a participação popular e etc, né? Então, isso é uma questão a ser discutida, porque estamos dentro de uma democracia, e essa democracia implica em participação. A gente volta nos gregos e implica na cidadania, na participação. A gente tem que entender como que é a função hoje do nosso Estado moderno, e em onde ele se encaixa dentro dessa teoria do Estado, tá bom? Então, vamos pensar um pouco qual seria o Estado ideal, o Estado em que nós queremos viver, né? Será que é um Estado democrático? Enfim, né? Com um sistema de governo presidencialista, né, que nós vivemos hoje, qual seria o estado ideal, o estado de bem-estar social que garante qualidade de vida para todos, né, ou a busca pela qualidade social, ou um estado liberal onde a perpetuação da propriedade privada. Vamos parar para pensar sobre isso? Então, é um tema bem rico e bem polêmico para a área da filosofia, tá bom? Então, qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima videoaula.